Nosso objetivo aqui é falar sobre produção local. A gente quer trazer um novo olhar que isso não é um obstáculo, é uma oportunidade. E vocês que estão aqui vão entender como tornar a produção local de dispositivos IoT viável aqui no Brasil. Queremos muito a participação de vocês, porque vocês vão ter acesso a um especialista, que é o meu convidado, Marcelo Rodrigues, gerente industrial da Leucotron Tech, um grupo. O Marcelo vai falar um pouco sobre as atuações do grupo, entre eles, uma das unidades é a Leucotron Manufacturing, que esse grupo já é uma referência em tecnologia nacional com inteligência embarcada. Então, nosso objetivo aqui é a gente falar quais são os desafios regulatórios, a gente falar sobre incentivo fiscal, a gente falar sobre estratégias que estão ao nosso alcance, por que produzir localmente pode ser um diferencial e também como garantir segurança, eficiência e customização para que vocês, integradores de IoT ou distribuidores de equipamentos ou fabricantes consigam agregar diferenciais e mais valor ainda nas ofertas que vocês têm disponíveis ao mercado. Esse encontro, ele também serve para quem trabalha apenas com a parte de software e não entrega equipamentos no mercado. Você pode ter uma nova visão a partir dessa live para poder fazer diferente, agregar e começar a entregar também na sua solução dispositivos customizados. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Thelma, bom dia pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade, de estar falando um pouquinho da Leucotron aqui, neste evento aí no seu canal. Ó, hoje não sou eu que vou te entrevistar, tá? Quem está participando também vai interagir aqui com a gente. E enquanto o pessoal aquece, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o grupo Leucotron. Tá joia. Então, primeiramente, meu nome é Marcelo Rodrigues, hoje eu sou gerente industrial, na Leucotron e sou responsável pela unidade de negócio que a Thelma falou, que é a Manufacturing, onde a gente faz produtos eletrônicos para diversos segmentos. Tá? A Leucotron, já é uma empresa que estamos aí, 1º de agosto agora, vão completar 43 anos, então já estamos há um bom tempo no mercado. Começamos com produtos na área de laboratório, ficamos por 10 anos aproximadamente produzindo esses equipamentos. Na década de 90, a gente enxergou um potencial muito grande na área de telecomunicações. Foi quando a gente desenvolveu o nosso primeiro PABX e a partir daí a gente ganhou uma visibilidade nacional muito grande, e até outros países aqui da América do Sul. O que aconteceu, para que a gente pudesse estar falando aqui hoje sobre o Leucotron Manufacturing, já que a gente era uma empresa de telecomunicações, né? É, já em 2018, 2019, a digitalização já estava acontecendo de uma forma bem acelerada. A gente já tinha muitos equipamentos, muitos processos sendo digitalizados. E a gente já estava olhando para isso, porque a gente tem uma estrutura fabril muito bem equipada para produção de equipamentos eletrônicos. Quando a gente fala de digitalização estava chegando na área de telecomunicações, aquele hardware dedicado estava já com a vida útil definida. Então a gente começou já a tentar pensar o que a gente poderia fazer com essa unidade fabril, qual que seria a melhor decisão. E aí, quando em 2020 veio a pandemia, a digitalização da comunicação aí realmente ela sofreu uma aceleração muito alta. E aí aquele PBX físico que as pessoas precisavam, eles já deixaram de existir. Hoje a gente está fazendo uma conferência aqui, conversando com várias pessoas, e não tem nenhum hardware dedicado para isso, tem só o que tem hardwares que são commodities, como servidores que sustentam a nuvem. Então isso daí a gente não fabrica. Então, quando aconteceu essa digitalização, acelerou essa digitalização, a Leucotron enxergou uma oportunidade, que já que a minha unidade fabril ela não tem mais demanda da Leucotron Telecom, vamos avaliar se o mercado
enxerga valor no que a gente faz. E aí foi quando a gente se mostrou ao mercado como uma empresa que oferece soluções na área de montagem de produtos eletrônicos. E de lá para cá a gente vem só crescendo, né? Hoje a gente já está com 2 linhas de produção de montagem automatizada, temos linhas de integração, temos linhas de montagem para componentes discretos, teste, controle de qualidade independente, então um software dedicado para tudo isso. Então a gente realmente cresceu e aprimorou demais os nossos processos. Já estamos com mais de 35 clientes hoje na nossa carteira, então realmente em 5 anos a gente conseguiu aí ganhar uma visibilidade muito grande desta unidade de negócio, né, que é o manufacturing. Então, em pouco tempo aí, um pouquinho o resumo do que é Leucotron e como que a gente chegou nessa conversa hoje. Muito bom, obrigada. Bom, como que você enxerga hoje o cenário de produção de dispositivos IoT no Brasil? É, hoje a gente tem diversos clientes nesse segmento, né? Então, acho que vou falar para você que os maiores clientes nossos estão nesse segmento, né? E eu percebo hoje um aumento representativo, né? Aí ele está em expansão esse mercado. Principalmente o que eu vejo ali em Smart Cities, mas quando eu falo Smart Cities, eu estou falando alguns nichos específicos das Smart Cities, né? Por exemplo, telegestão de iluminação, né? Está tendo um aumento bem bacana com relação à produção e à instalação desses devices em campo. Saneamento, né? Telegestão também de saneamento também está começando a crescer agora, né? Grandes operadoras como Sabesp estão aí com grandes projetos sendo, né, divulgados. Então, essa questão das Smart Cities realmente vem crescendo muito, mas é mais nesse nicho que é a parte de telegestão. O outro mercado que vem crescendo, né, e a gente também vem conquistando clientes nesse mercado, é o mercado do agro. Né? O agro também, né, ele tem um passivo muito grande, né, de equipamentos, que quando você conecta esses equipamentos, né, e consegue dar uma gestão remota para eles, né, o ganho do produtor é muito grande. Só que o agro ainda tem dois grandes problemas, né, que eu acredito que em breve já serão solucionados. Né? Primeiro que é a conectividade, né? Então a gente tem um probleminha de conectividade para o agro, né, devido a locais muito remotos, né, mas já tem muita solução sendo trabalhada, né, inclusive no Hacktal, que vai ter agora em agosto, eu tenho um painel junto com um cliente nosso que a gente vai falar sobre isso, sobre esses tipos de conectividade. Então, do agro a gente, né, tem esse ponto, e tem o ponto também, né, da questão que está acontecendo a transição nas fazendas. Né? Então, a gente, né, conversa muito com clientes que vendem para essas fazendas, e ele fala, com a transição, né, a geração nova já está mais aberta para esse investimento. Eles já conseguem manusear melhor isso, enxergar melhor o ganho. Então são dois pontos, né, que eu vejo que nesse segmento também já começou a mudar e eu acredito que vai ter, né, um aumento aí, né, exponencial, né, de devices para os próximos anos aí no agro. Então eu enxergo esses dois mercados em expansão hoje, tá? E alguns que poderiam estar melhor, mas eu acredito que vão começar, que é o automotivo, né? A gente ainda tem muitos problemas para resolver, e o de saúde, né? Apesar do de saúde, a gente já tem um cliente, né, nesse segmento que a gente faz os devices para eles, mas também eu acho que é um segmento que é, tem muito mais potencial do que ele está colocando hoje device em campo. As oportunidades são gigantes, Só as né? oportunidades, exatamente. E assim, o IoT é, vai ser que nem energia elétrica, né? Como faz parte da revolução, todo mundo vai ter para todos os tipos, todos os segmentos, não vai ter qual mercado fique de fora, mas obviamente você citou Smart Cities, eu acho que assim, pelo massivo, né, a quantidade, e obviamente esses equipamentos também servem para outras infraestruturas prediais de indústria, centros logísticos, e o agro, eu também vejo assim muitas especificidades para você ter dispositivos específicos. Eu vi outro dia um que é uma câmera que fica para saber quantos grãos são colocados pela máquina agrícola, assim, uma coisa
muito específica e de alto nível. Então, eu também vejo o mercado do agro e assim, é o que move muito a economia brasileira. E saúde, gente, a saúde tem tantas coisas críticas aqui no Brasil que a gente precisa trabalhar, que a gente ficaria um dia inteiro falando sobre isso. Mas Uhum. você comentou sobre o hackathon. Eu acho que quem não sabe, o Marcelo, ele está lá em Santa Rita. Então tá tendo um evento gigante. Quem vai estar por lá? Um evento que são, sei lá, 200 É, mil não. pessoas, é uma coisa absurda. A cidade inteira dobra o tamanho de gente circulando. Então, quem estiver lá, aproveita para se relacionar, se conectar. Eu tô vendo que aqui no chat tem muita gente da Leucotron, já combina, chama, se conecta aí no LinkedIn para se encontrar e o assunto, essa conversa não parar por aqui. Em continuidade, vamos falar agora um ponto de vista ao contrário. Você vê que é comum ter a importação de tudo pronto, de produtos vindo prontos de fora, só para ser instalado e comercializado aqui? Ou você vê que existe uma mudança de mentalidade? Thelma, um dos grandes trabalhos da Leucotron não vou dizer nem convencer, né, mas é a gente mostrar para os empresários que existe sim uma possibilidade de você ter o produto 100% nacional, desenvolvido e fabricado aqui no Brasil. Eu tenho hoje clientes, né, que também têm esse mesmo pensamento. Né, eles teriam volume para fazer isso na China. Né, só que hoje eles preferem fazer no Brasil porque a gente, em parceria, conseguiu construir um cenário que é muito propício para a produção aqui e com custos muito competitivos. Né? Então, essa questão de trazer o produto pronto da China ou fabricar o produto no Brasil é muito relativo. Né? Então, acho que né, eu defendo a produção nacional, né, por ser indústria nacional, mas a gente também entende que em determinados momentos o fazer lá fora acaba sendo mais viável mesmo. Só que o que são alguns problemas que essas empresas que fazem, às vezes, 100% lá fora têm que ter isso em mente? Né? Primeiro, instabilidade política que a gente vem passando. Né? Então, há pouco tempo atrás, começou os Estados Unidos taxar a China, China taxar os Estados Unidos, agora Estados Unidos, né, ontem já veio uma notícia aí horrível para a gente, vamos ver como é que isso vai se desdobrar ao longo do dia, taxação de Estados Unidos para o Brasil. Então, quando eu importo componentes desses países, eu estou importando componente a custo de matéria-prima, já é horrível isso ser taxado. Né? Mas eu ainda vou montar ele aqui no Brasil para dar valor agregado final para ele. E aí sim ele vai estar no valor final. Quando você traz o produto pronto lá de fora, né? E essa taxa é 100% em cima do custo do seu produto, né? Já montado, já fabricado. Então, quer dizer, isso começa a tornar algo inviável. Tá? Então, essa estabilidade começa aos empresários a repensarem. Se a minha estratégia está toda na China, poxa, será que eu não preciso ter também um canal aqui no Brasil, né, para que a gente possa ter esse equilíbrio? Né? Deu um aperto lá, eu faço. Ó. Então, isso a gente tem conseguido, né, conversar com alguns empresários e eles estão enxergando com bons olhos. Né? Uma outra coisa é que a tecnologia nacional vem ganhando muito espaço. Né? Então, a gente tem muita tecnologia boa aqui no Brasil. Né? Então, produtos, às vezes, que vêm da China e produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil, a gente, né, eu percebo muitas empresas ganhando espaço, né? Principalmente esses mercados que eu citei de Smart Cities. Né? Então, a gente tem clientes aqui no Brasil hoje que detêm uma fatia enorme do mercado de telegestão, né? Então, e todos os produtos, né, fabricados aqui no Brasil. Então, isso daí também, essa tecnologia sendo melhor aqui, é mais fácil você, né, distribuir ela no Brasil do que você trazer de fora. Né? Um outro ponto também que eu acho que é importante, né? Que você sabe, mas aí então não vai ter concorrência do chinês, chinês sempre vai ser concorrente nosso. Apesar de ser parceiro, né? A gente tem diversos parceiros que são chineses na compra de componentes, na compra de circuitos impressos, né? É, de placas de circuito impresso, a gente tem diversos parceiros chineses, mas eles sempre também vão ser concorrentes. Então, eu acho que esse equilíbrio que a gente está tentando buscar, né, é importante, né, porque a estrutura fabril no Brasil também não comporta fazer todo o. Né, se todo mundo decide trazer da China para cá, a estrutura fabril no Brasil não comporta isso. Né, então, a gente precisa ter essa mescla. Né? Então, aí vai de
da estratégia de cada empresa. Eu acredito também que muita gente desconheça as oportunidades de indústrias como a de vocês, né? Que fazem esse projeto 100% white label. Então, às vezes, eles querem falar assim, "Mãe, como eu vou fazer uma indústria? Eu vou lá fora e trago tudo de lá, né? Então, eu acho que falta questão de desconhecimento, e eu acho também importante falar que assim, tudo é modular, né? Os engenheiros que têm aquela paixão, que são mega especialistas em tecnologia embarcada, se eles quiserem continuar com a design house deles, eles podem, só a Podem. escala que aí fabrica com vocês. E eu acho que também é, uma outra questão é a questão assim, de fuso horário, dor de cabeça com a importação, você precisa de colaboradores que falem pelo menos mais uma língua, né? E então, uma série de itens a gente vai explorar ainda mais um pouco aqui durante essa nossa live. É, o- Quando a gente fala, quais os setores têm apostado mais na produção nacional? Tem alguma regra específica? Você falou de cidade inteligente. Dá para a gente trazer nichar? Cidade inteligente é muito É abrangente, muito né? O que que amplo, você vê que né? está voando aí? Hoje, né, a gente vê o mercado, como eu já havia comentado, de telegestão, né, é um mercado que está crescendo muito, tanto de saneamento como água, desculpe, saneamento quanto iluminação, e também agora o gás. Né, o gás também é um mercado que está começando a tracionar. Tá? E então esse mercado é um mercado que realmente está apostando muito em tecnologia nacional. É, temos hoje no Brasil empresas que são desenvolvedoras, né, e fabricantes desse produto, e temos também produtos que vêm da China. Né? Muitas das vezes, né, o custo acaba sendo um pouco mais barato deste produto que está vindo de fora. Mas quando a gente olha custo-benefício, aí é que aqui a gente vê a diferença. Né? Porque, só para você ter uma ideia, contratos de telegestão, quando uma empresa pega eles chamam de PPP, quando eles pegam um contrato de telegestão, são 30 anos, 35 anos, gerindo um parque, né, de gestão de energia, de água, que seja. Eles têm que ter garantia de pelo menos 8 anos desse equipamento. Imagina você dar uma garantia de 8 anos no equipamento, né, onde você desconhece a forma como ele foi fabricado. Então, quer dizer, começa a ser algo assim e você dá um tiro no escuro, porque se esse equipamento dá um problema em campo, você tem que. Um equipamento, às vezes, que custa, sei lá, R$ 300, você tem que mobilizar uma equipe para paralisar uma rua, subir num poste, trocar uma luminária. Imagina o custo disso, o transtorno disso por causa de um equipamento, né, que gerou problema. Agora você imagina um parque gigante num percentual aí razoável de defeito, né? Você vai ter muito problema. Produto nacional, né? Os fabricantes, qual que é a grande vantagem? Ele consegue estar perto, estar dentro da empresa. Né? Eu incentivo muito meus clientes a estarem aqui dentro da Leucotron, a participarem do processo produtivo, a verem a gente produzindo, teste. Por quê? Para que ele tenha a confiança naquilo que está sendo feito. Né? Porque uma coisa é você falar o que você faz, outra coisa é o seu cliente ver você fazendo. Né? Então, essa transparência, esse relacionamento, a gente preza muito aqui na Leucotron. Né? Então, a gente percebe esse mercado crescendo muito por volta disso, por conta disso, né, de a gente ter esse produto desenvolvido aqui no Brasil, produzido aqui e com uma garantia de qualidade muito maior do que o produto, né, que vem de fora. Muito bom. Convido também o pessoal que está nos assistindo, coloca aí no chat como é que vocês enxergam as vantagens, as desvantagens. Participem com a gente. Quero agradecer também quem já deixou pergunta, está separado aqui para depois a gente poder estar respondendo ao vivo. Aproveitem o especialista aqui, Marcelo, para interagir com vocês. Então, assim, existem, falando, né, dos ganhos e vantagens, você falou sobre a flexibilidade na produção, a proximidade
do cliente acompanhar o processo produtivo, que geralmente também quem pega em outros locais, principalmente China, ele consegue ir uma, no máximo 2 vezes por ano, né? Não dá para ir toda hora. É. Eu também tinha citado a questão da cultura e do idioma e a parte de benefícios fiscais. Isso é uma vantagem para a produção local? Como é que estamos, posicionados aqui no Brasil? Tá, hoje o Brasil ele é um país bem complexo no que a gente diz respeito à parte contábil fiscal, né? Porque a gente tem diversos tributos, a gente tem tributo nacional, tem tributo estadual, municipal, então a gente tem, né, cada estado, né, tem suas particularidades e às vezes até a cidade também pode ter a sua particularidade. Então é um pouco complexo a gente tratar sobre assuntos fiscais, né, de forma aprofundada. Mas eu vou dar um panorama mais ou menos de qual que é o benefício, por exemplo, de você, né, usar a Leucotron como sua empresa para produzir o seu hardware. Né? Hoje, como a gente está em Minas, né, Minas tem um benefício fiscal que é o que a gente chama de regime especial, aonde a gente consegue ter a isenção do ICMS. Então, quando eu faço a importação do produto, apesar de eu fazer o crédito do ICMS, né, eu pago o ICMS quando ele entra, quando eu vou fazer a venda do produto final, né, eu consigo restituir esse ICMS. Tá? E qual que é a vantagem? Então, esse ICMS ele não entra no custo do produto. Né? Então, quando eu passo o valor para o cliente, o ICMS não entra no custo. Só que eu destaco esse ICMS na nota. Se o cliente, dependendo da condição fiscal dele, se é lucro real, presumido, né, simples nacional, dependendo do que for essa questão fiscal dele, ele pode ainda fazer crédito. Então, quer dizer, ele não pagou isso no custo, ainda vai fazer crédito de imposto. Tá? Então, isso torna um processo muito viável. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que é de São Carlos, a gente começou com ele fazendo um turnkey de produto completo. Né? Só que ele tinha duas linhas. Ele tinha uma linha que ele fazia o turnkey do produto completo, né? Eu entregava o produto na caixa para ele só revende. E ele tem uma linha de produtos customizados, onde ele fazia a montagem lá e a gente só montava as placas para ele, e lá ele customizava. Ele já virou toda essa linha praticamente para turnkey completo também. Por quê? Por causa de benefício fiscal. Que quando ele fez, a gente começou a fazer conta junto, ele falou, cara, fica muito mais barato e eu volto de novo, que ele estava saindo do jogo por custo, e eu volto de novo para o jogo contra a concorrência. Né? Então agora essa linha ele já tá fazendo essa virada e a gente vai conseguir ajudar esse cliente devido aos benefícios fiscais que a gente tem aqui em Minas, né, a voltar para o jogo. Né, a gente tem também a questão do PPB, né, mas esse é um pouquinho mais complexo, né, porque aí depende de desenvolvimento também, né, que é o crédito do IPI. Né. A gente sempre conversa e tenta avaliar se tem viabilidade de conseguir. Né, mas a gente também pode orientar, né, uma coisa que a gente faz, a gente sempre orienta os nossos clientes em alguns pontos, né, ó, dá uma olhada se essa linha não é a melhor linha para você seguir, né, para que o quê? Para que né, ele possa ter, né, de forma legal o preço mais competitivo lá na frente quando ele for entregar o produto no mercado. Tá? Então a gente tem aqui alguns benefícios que não daria para falar né, de tudo aqui, mas pelo menos para vocês terem uma ideia né, e um exemplo prático do que a gente consegue fazer né, para viabilizar custos, viabilizar projetos para os nossos clientes. Tem também algumas outras particularidades que é referente à legislação aplicada ao produto pronto, né? Então, a gente sabe que a IoT vai acabar envolvendo telecomunicações, a gente tem que ter o selo da Anatel. Você comentou do mercado de saúde. O mercado de saúde muitas vezes vai exigir o selo Anvisa. Dependendo de IoT para pesagem, por exemplo, vai exigir o selo do Inmetro. Quem fabrica lá fora, de qualquer maneira, depois tem que fazer esse processo aqui dentro. Como, usando uma estrutura como a Leucotron, tem esses processos facilitados ou não tem? Vocês fazem esse trabalho junto ao cliente, facilitando todas essas certificações necessárias? Tá, o Thelma, isso é um ponto muito importante, né? Porque no Brasil a gente tem muitas regulamentações, né? Você falou, eu vou colocar um equipamento na rede, tem que ter Anatel.
né? Dependendo do que eu vou fazer, esse produto, do que esse produto ele vai entregar para o cliente, eu tenho que ter em metro. Né? Da área de saúde tem que ter Anvisa. E aí, se você está pensando em vender para fora, você tem que ter também uma ISO específica. Né? Então, tem vários pontos, né, que você precisa estar antenado, né, para ajudar o seu cliente a encurtar o caminho, né, para chegar ao mercado. Quais são as vantagens da Leucotron? Né? A gente tem, por exemplo, para a Anatel, né? A gente tem os nossos produtos de telecomunicações sempre foram certificados Anatel. Então a gente tem mais de 30 anos de experiência com certificação Anatel. Né? Temos, né, indicações de OCD, conhecemos os prazos, os processos, o que precisa constar, como escrever. Então tudo isso a gente pode orientar o nosso cliente. Né? A gente pode ajudar ele nesse ponto. A parte de saúde, né? A gente já é certificado Anvisa para equipamentos de classe 1 e 2. Então, qualquer equipamento de classe 1 e 2, a gente já pode ser fabricante hoje. Né? Para migrar isso para uma nova classe, não é algo tão complexo. Né? Então, se a gente, mas eu tenho um que é classe 3, podemos conversar, porque, né, alguns requisitos a mais que a gente precisa ajustar, tá? Mas não é nada complexo. Então, a gente já está com 80% do caminho andado, tá? Mais 1 e 2 a gente já é autorizado. A gente está agora, dia 27, dia 27, a gente vai passar por uma auditoria, né, da NBR ISO 13485, que é uma norma, como se fosse a ISO 9001, só que da área de saúde. Né? Então, são boas práticas para a área de saúde. E por que a gente está fazendo isso? Porque o cliente nosso da área de saúde vai exportar. Ele já está com negociações com outros países, alguns países na Europa, e um dos requisitos para exportar para lá é que o seu processo seja aderente a essa norma. Tá? Aí a gente já tirou em metro em conjunto com ele. Então, ou seja, esse cliente ele é o desenvolvedor e eu sou a fábrica. Então, o processo de auditoria do Imetro é em parceria. Parte audita lá, parte audita aqui. O selo CE, né, que é a CE Mark deles lá, a mesma coisa. Parte vai ser auditado lá, parte vai ser auditado aqui. E o que isso possibilita? Né? Qualquer empresa que queira produzir, né, para a área de saúde, que precisa exportar, a gente já vai estar se adequando. Porque se eu faço isso para uma empresa, para outra é só o auditor vir aqui e constatar que a gente faz também. Né? Então você não prepara para um e não faz para o outro. Nosso processo, quando a gente molda ele para a fábrica. Então todo requisito adicional que a gente coloca no nosso processo, todos os clientes ganham. Independente se é de saúde, né, se é de automotivo, qualquer requisito a mais que entra no processo, todos os clientes ganham com isso. Né? Então são pontos aí que eu vejo muito positivo. Né? Porque às vezes você é uma design house, mas como que eu faço agora para poder chegar até o mercado? Né? É um gap muito grande. Você vai montar uma fábrica? Não é simples assim. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um parceiro que seja a minha fábrica. E esse é um posicionamento que a Leucotron tem hoje. Não, facilita muito. Eu acompanhei já algumas empresas que traziam equipamentos de fora, e assim, a Anatel tem suas particularidades, é uma das de qualidade, de certificação, as normas que a gente tem, assim, é uma das principais do mundo. E os outros equipamentos, outros países têm muita flexibilidade. Então, assim, todo mundo que faz equipamento aqui consegue entregar lá fora, porque vai Uhum. passar. Se certificou aqui, vai passar. Né? É. Então, empresários, vamos ver essas oportunidades. Você pode fabricar aqui e mandar o seu equipamento para fora. Então, pensa em crescendo seus projetos. E assim, não é incomum, tá? A gente é, eu tenho clientes lá no nosso Masterfinks que hoje é referência, por exemplo, em equipamentos explosivos, entrega mais lá fora do que aqui dentro. A gente tem processos ao contrário, inclusive uma das empresas que vai estar com a gente na CIOT 25, empreendedores brasileiros, estão há 20 anos lá, agora que vão vir para o Brasil. Então, a gente tem que pensar grande. A gente tem sim como tá levando os nossos serviços IoT para fora. Inclusive, o Tudo sobre IoT trabalha nessa missão. Essa é a missão, que o Brasil seja uma referência mundial em IoT. Uma das outras questões que eu enfrentei de dificuldades em projetos, olha, foi em 2017, a gente fez a nossa primeira conferência online, e tinha uma ideia
magnífica, era uma empresa que ela tinha um dispositivo de IoT para malas de viagem, para não se perder no aeroporto. Todo mundo já teve malas, assim, se não teve, conhece alguém que teve problemas com malas perdidas. E aí, a gente fez a conferência e o pessoal começou a pedir para ele. E ele falava assim: Meu, você tem que ficar na fila, porque eu preciso ter 3.000 pedidos para poder trazer da China para cá, porque os lotes eram no mínimo de 3.000. Como é que funciona essa questão de lotes na Leucotron? O, o Telmo, a gente tem uma flexibilidade muito grande para essa questão de tamanho de lote. Acho que esse é um dos grandes benefícios, né, aqui no Brasil. É, Hoje eu estou com um lote que vai entrar agora em produção de um cliente do agro, que está começando a escalar, né, o produto dele, aonde são 3 placas que compõem um produto, eletrônicas. 2 placas eu vou montar 40 unidades de cada uma e a outra placa eu vou montar 200. Então, é, é um lote muito pequeno. Se você fala isso fora, ele é tratado a nível de protótipo, né? Então, no nosso caso, não. A gente consegue ter essa flexibilidade. Por quê? Porque a gente tem um processo montado para isso. Quando a característica da Leucotron, né, do produto de telecom da Leucotron, sempre foi um volume baixo, mediano para baixo e um mix muito alto. Né? A gente tem diversas placas eletrônicas, o mix nosso é muito alto, a variação de produtos. Então, quando a gente montou a nossa indústria, a gente montou a indústria para isso, para atender um mix baixo, um mix alto, com baixo volume. Então, por isso a gente consegue hoje, com um preço competitivo, atender esses clientes. Tá? É lógico que a gente também atende a alto volume, né? Eu tô chegando agora uma importação para mim de um cliente que chegando 2 importações, né? Que para cada cliente desse são 30 mil equipamentos, cada importação. Então a gente também tem condições de fazer produtos com volume, tá? Mas como sua pergunta foi mais destinada a esse baixo volume, que às vezes para você começar é difícil, né? Aí você vai começar fazendo um protótipo na China, fazendo um produto na China. Você vai lá, entra numa dessas páginas que você coloca a Bill of Material, né? Coloca lá algumas informações e o cara manda a placa para você. Aí chega aqui, você testa, 50% joga fora, outros 50% você dá. É mais ou menos assim que funciona, né? Eu sei porque a gente tem diversos clientes que fazem isso. Né? Então, aqui não, aqui na Leucotron a gente consegue, num preço justo, né? Lógico, muitas vezes não tem como ser tão competitivo quanto eles dão, mas num preço justo, a gente chegar, né, a um acordo aí com o cliente para que a produção seja feita aqui no Brasil. Claro, o IoT é um projeto de escala, né? Então, se, claro, quem produzir 30, 100 mil peças, vai ter custo menor. Acho que isso não é novidade para ninguém. Quem entra no IoT sabe que, assim, o IoT é escala, né? Mas, aquilo lá, para quem está começando, é uma alternativa. Uhum. E vai sair, talvez, o mesmo investimento da viagem de 5, 6 profissionais que levam para a China. Então, que não é Para simples, né? comer, dormir, É, hotel. Bom, eu quero agradecer, nossa audiência está super aquecida. Quero agradecer quem se identificou, mesmo quando fala um bom dia, a gente sabe que você está aí. Quem não fala nada, a gente não sabe. A gente vê um número lá de é. pessoas, mas não sabe quem é. Então, vamos começar a responder a pergunta aqui da nossa audiência. O Fernando Rodrigues, ele queria saber qual a melhor solução de comunicação para as áreas remotas, que foi lá no começo, quando você comentou, né, do Uhum. segmento do agro, que você vê como um grande potencial, inclusive a Leucotrol já produzindo equipamentos específicos para o setor. Como é que você enxerga essa melhor solução? E esse apoio, né, que se vocês dão na construção do projeto. Quando você fala em conectividade, Thelma, só deixando claro aqui, tá, pessoal, a minha especialidade é indústria, tá? Então, a parte técnica eu conheço, tá? Mas não sou o maior especialista nisso, tá? Então, algumas perguntas técnicas eu vou colocar que o que a gente escuta no mercado, que eu converso com as pessoas, tá? Mas a minha grande especialidade aqui é indústria. Então, mas respondendo essa pergunta, isso daí é praticamente uma unanimidade. Conectividade, não existe a melhor conectividade. Existe a melhor conectividade para aquele
ambiente, para aquele local, para aquela situação. Né? Então depende muito da aplicação que você vai usar. Né? Vou dar um exemplo. Você fala assim, então a melhor conectividade por água é a satelital. Por quê? Porque ela vai atender tudo, em qualquer localidade. Sem problema. A satelital ela pode funcionar? Pode. Mas e a taxa de transferência dela? Como é que funciona? Se eu precisar transferir alguns bits por dia, legal, ela vai funcionar muito bem. E se eu precisar transferir alguns bits por segundo, por minuto, será que ela vai ser a mais adequada? Porque aí fica muito caro, aí inviabiliza. Então, questão de conectividade, a gente tem que olhar muito qual que vai ser a aplicação, qual que vai ser o local. E aí você pode, depois disso, estabelecer qual que é a melhor. Agora, o que a Leucotron ajuda os seus clientes a resolver esse problema? Hoje eu tenho clientes onde ele tem uma placa base, e aí essa placa base, ela pode atender NB, ela pode atender LoRa, ela pode atender Mesh, ela pode atender diversos tipos de conectividade, espetando uma plaquinha nela. Então essa flexibilidade na produção, a gente ajuda os nossos clientes a chegarem com preço competitivo no mercado. Porque você ter um produto que atenda a todas as conectividades, isso é bem complexo. Né? Então, você tendo isso modular, você consegue ter um custo competitivo para que você consiga chegar no mercado e esse produto seja absorvido e gere retorno, né, para o cliente final, para o usuário final aí. Eu complemento aí a sua resposta, que eu concordo com você. E assim, a gente não cita muitos nomes de clientes aqui da Leucotron, por quê? Porque o produto é do cliente, não é da Leucotron. Ninguém Uhum. sabe que é uma terceirizada que faz e fabrica, tá? Por isso que a gente não cita. Mas eu conheço alguns clientes pela proximidade que a gente tem e eu vi isso. Ó, lançou um produto com uma conectividade, depois ele lança o mesmo produto com outra conectividade, ou ele lança com multiconectividades. Então, tem essa flexibilidade. Mas não tem jeito. A gente vê, por exemplo, esses projetos massivos, né? Por exemplo, de saneamento, eles trabalham com mais de uma conectividade dependendo da Trabalho. região. Aham, exatamente. Então, tem que avaliar projeto por projeto. O bom, sabe o que que é? Que existem uma gama de opções de conectividade. Então, dá sim para fazer uma arquitetura para que atenda os projetos. No-go não é opção. Tem que conhecer a fundo cada uma que tem oportunidades. E a gente vê também uma expansão das operadoras, seja com foco em IoT, chegando nessas regiões mais remotas. E hoje existe essa possibilidade de redes privativas. Inclusive, quem quer fazer equipamentos para redes privativas também pode fazer junto com a Leucotron, não é só dispositivos Uhum. IoT, tá? A gente o objetivo é focar no IoT, porque eles estão preparados para escalar o IoT é algo de escala, né? Mas produtos em gerais, inclusive para residências, né? O IoT Uhum. do Smart Home. Automação, exatamente. A gente fala aqui muito do B2B, mas eu quis ressaltar justamente por isso, porque para casa inteligente também. Fernando, dá um alô. Foi ok aí a resposta para você. Vamos lá, nosso professor Mário Pardo, Ah, grande ele, Mário. poxa, a gente aprende tanto com ele. Inclusive, vou assim falar em rede nacional, porque ele tem adiado aí quase o ano inteiro, mas ele vai fazer no Master Things compartilhar a experiência dele para esses projetos técnicos de P&D, como que a Isso. gente aproveita também essa onda com mais detalhes. Vamos lá. Ele quer saber o futuro, como você vê o mercado de hardware nacional daqui a 5 anos? E também comentar como estarão os grandes fabricantes de componentes com base eletrônica, os pequenos e os médios. Se você acredita que os fabricantes vão ser de nichos, como, por exemplo, utilities, agroindústria, saúde, entre outros. Tá. Mário, um bom dia.
É uma pergunta, apesar de 5 anos ser pouco, né, mas com essas instabilidades que a gente vem presenciando ao longo do tempo, cada vez mais, com espaço de tempo mais curto, né, é um pouco difícil a gente prever. Né? Mas uma coisa eu posso falar, né, a indústria nacional, né, ela sobrevive através de incentivos. Né? Então, se a gente não conseguir. É porque a taxa, a taxa tributária do Brasil hoje é muito alta, né, para a indústria. Tá? Então, se a gente conseguir manter esses benefícios, é, capacitar a mão de obra, né, a gente aqui em Santa Rita uma das grandes vantagens da Leucotron, porque a gente tem aqui um polo tecnológico, a gente tem 2 faculdades com base em eletrônica, a gente tem a primeira escola técnica do Brasil de eletrônica aqui em Santa Rita, então a gente tem uma população aqui com muita experiência nesse segmento de eletrônica. Tá? Então, agora, quando você vai para fora daqui, você já começa a ver que a realidade é diferente. Né? Então, alguns pontos para a gente crescer, né, no futuro. Né, a gente conseguir aí manter essa. Estão fazendo a parte de gestão tributária, né, o IVA. Vamos ver como é que isso vai ficar ainda. Né? Não tenho certeza ainda exatamente como vai ficar. A gente vai começar a ver a partir de 2026. Investir em pessoas. Né? Acho que pessoas é a chave para a indústria. Infraestrutura, né? A gente ainda é muito precário de infraestrutura, né? A gente percebe algumas empresas com máquinas muito defasadas, né? Que não são nem um pouco competitivas com o que acontece fora do Brasil. Né? Eu tive a oportunidade em outubro do ano passado, eu fiquei 20 dias na China. Né? E lá a gente visitou algumas fábricas, inclusive de montagem eletrônica. É absurda a diferença, né, do nosso parque fabril pro deles. Né? A parte de automação, a parte de equipamentos. Então, para que a gente possa crescer a nossa produção industrial daqui 5 anos, né? Esse é um dos objetivos da Leucotron, que a gente contribua para isso, né? Mas para a gente fazer isso, tem que ter infraestrutura e pessoas capacitadas. Né? Se o país não olhar para isso, né, vai ficar muito difícil a gente competir com China, competir com outros países mais envolvidos. A Índia está entrando muito forte também agora nesse mercado. Né? Então, muitos grandes fabricantes, né, produzindo na Índia também. Então, são muitos entrantes. Tá? Então, precisamos aí olhar bem para esses dois aspectos. E eu vejo sim que o Brasil tem potencial, né, para que a gente possa, em 5 anos, né, realmente estar crescendo a produção nacional. Já tem tido alguns movimentos nesse sentido, tá? Não é de agora, desde o do governo anterior. E agora eles estão tentando fazer alguma coisa, né? Assim, porque não tem jeito. Essa produção, principalmente quando a gente fala de componentes, é uma riqueza que faz do país estar competitivo no mercado, né? Obviamente que pelo que eu vi, a produção aqui, quando a gente fala de incentivos, é para a gente fazer o básico, tá? E Uhum. depois ir evoluindo. Tem que acompanhar, né? Porque globalmente o mundo, essa questão de guerras, muita coisa pode interferir. Hoje em dia, eu vejo que, como empresária, está cada vez mais desafiador a gente fazer estratégias a longo prazo. 5 anos, tá, médio prazo, mas mesmo assim a gente tem que ter múltiplas rotas, tá? Tá sempre com flexibilidade para ter opções e não ficar preso acreditando que as coisas não mudam, as coisas mudam. Vamos lá. O Maicon, ele falou, não sabia que Minas tem incentivos fiscais para essa área. Onde me informo? Eu não sei, Maicon. Sim, está muito abrangente essa questão, né? O que você Uhum. entendeu, Marcelo? Não, que Minas realmente tem incentivo fiscal.
né? Então, empresas, né, que estão situadas aqui em Minas, não são todas, lógico, né, mas tem alguns nichos que conseguem ter, sim, benefícios fiscais. Tá? Então, qual o tipo do benefício que a gente, né, que é mais significativo aqui? É isso que eu falei do ICMS, né, onde a gente consegue propor como se eu estivesse propondo para o Estado, ó, eu vou fazer o produto aqui em Minas, vou gerar emprego aqui, né? E aí você me isenta desse imposto para que eu possa ser competitivo. Isso existe em outros estados também, existe em outras cidades, então não é só aqui em Minas, mas a gente está aqui e realmente, né? A gente tem hoje um portfólio muito grande de NCMs, né? Que é a nomenclatura de comércio do Mercosul. Então, para esses NCMs, é definido se você tem ou não o benefício. E a gente tem diversos NCMs onde a gente consegue, né, esse benefício. Lógico, voltado para o mercado de eletrônica. Né? Então a gente está nichado nesse mercado de eletrônica, tá bom? Muito bom, muito bom. É, o Marco Mendes queria saber, né, para saber mais de IoT, onde ele deve iniciar. Então, vou passar o meu ponto de vista aqui. Ô, Agora é com Marco, você já você. está no canal certo, você já está aqui no Tudo sobre IoT, a gente está em outras redes sociais, a gente já tem muitas aulas gratuitas lá no YouTube disponível para você começar. Agora, o que é importante é que o IoT ele é um conceito que já junta uma série de tecnologias existentes. Então, muitas vezes você vai ver o IoT sem saber o que é o IoT. Eu gosto muito de citar que tem sido muito comum a questão das portarias eletrônicas aqui, que você entra nos condomínios somente com a biometria facial. Isso é IoT. Então, eu faço daquele portão, que é um objeto, é algo físico, conectado e ponho ele em rede e ponho camadas de aplicações para que funcione. Então, é um exemplo de IoT, muita gente nem sabe o que é IoT. Então, a palavra, no meu ponto de vista, IoT, ela vai ficar realmente só com especialistas das áreas. Para quem comercializa o IoT, eu até recomendo que nem use essa palavra, que você trate a dor ou o resultado que você entrega para o seu cliente. Você, Marcelo, qual a sua experiência? Como que você começou a se envolver no IoT? A minha foi o seguinte: eu já trabalhava com machine to machine, vendendo Uhum. conectividade, fazendo. Eu implantei as primeiras redes móveis no Brasil, na entrada das operadoras, lá em 2000. Então a gente está falando aí de 25 anos de carreira, e naturalmente o M2M virou para o IoT, porque antes a gente tinha, por exemplo, um rastreamento de carro, então o carro mandava para um servidor e era só isso. Hoje não, hoje o carro manda informações para outro carro, o pneu manda para o carro, a carga manda para o carro. Então, assim, a gente não fica mais limitado a comunicações de ponta a ponta, mas comunicações em rede. Por favor, Tá, Marcela, então, contribui para o mar. tá, eu comecei a entrar nesse mundo da IoT foi devido à indústria 4.0, né? Então, quando lá atrás começou a indústria 4.0, ali já começou o IoT também na indústria, né? Porque o que é a indústria 4.0? É você, né, uma das formas, você conectar as coisas, você conecta as máquinas para que elas se conversem, você conecta essas máquinas com a nuvem para que as informações cheguem de forma gerencial e possam ser tomadas decisões. Então começou a ter uma certa conectividade na indústria, né? E foi aí onde eu comecei, né? Porque como eu sempre trabalhei em indústria, né? Quando a gente começou a falar de indústria 4.0, né? A gente foi se aprimorar, participei de vários eventos com isso, e até hoje já deu meio que uma baixada nessa poeira, né? Não se fala muito isso sobre indústria 4.0, né? Mas a gente já trabalha com muitos conceitos de indústria 4.0 e usa sim, né, a IoT para que isso possa acontecer. Então, sem a IoT, a indústria não se torna 4.0, continua aquela indústria ainda 3.0 lá, que é só de automação, né, que é o machine to machine só. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui. Quem é aí da região de Minas, São Paulo, a gente vai ter a Conferência de Internet das Coisas e a gente vai falar
sobre inteligência artificial e IoT aplicado. Vai acontecer em Extrema, do ladinho lá de Santa Rita, é uma hora e meia de viagem, uma hora e meia, 120 110 quilômetros do aeroporto de Guarulhos ou do aeroporto de Viracopos. E lá a gente tem já um hub de indústrias e centros logísticos, e a gente vai ter um evento para receber 350 líderes do setor e a gente discutir soluções viáveis com retorno do investimento e vamos falar muito sobre casos comprovados, casos já realizados aqui no Brasil para inspirar. Então, já quero aproveitar e emendar aqui a pergunta do Michael, que ele fala, no Brasil, a IoT, que seria a junção, né, da inteligência artificial com a IoT, é realidade ou ainda é futuro? Então, assim, Michael, é a realidade e a gente prova por quê. Então, você é convidado para estar na CIOT. Qual a sua visão sobre a inteligência artificial e o IoT em conjunto à realidade, e principalmente vocês que fazem, né, a tecnologia embarcada, Marcelo? Não, com certeza, Thelma, é realidade, né? Porque a inteligência artificial ela vem só agregar a internet das coisas, né? Porque você vai ter algo conectando coisas, gerando informação e ainda aprendendo a melhor forma de trabalhar aquilo, né? Então imagina só, né? A parte de gestão que às vezes, muitas vezes é feita né, por um centro de operações, né? Por um CTO, né? Daqui a pouco isso aí vai ser feito por inteligência artificial. E as decisões, as tomadas de ação vão ser todas automatizadas. Mas por quê? Porque tem inteligência em cima daquela gestão. Né? Então, acho que a gente, né, já começou a acontecer isso, já tem casos onde a inteligência artificial com a IoT estão sendo utilizados, mas a tendência é que isso cresça cada vez mais. E eu tenho o seguinte pensamento, né, sobre inteligência artificial. Para mim, ela é a internet quando começou lá na década de 90. Né? Eu acho que vai ser o mundo um antes da internet e um mundo depois da internet. Eu acredito muito que o mundo vai ser dividido novamente. Vai ser antes da inteligência artificial e depois da inteligência artificial. E assim, a inteligência artificial não vai existir sem dados, e o IoT é que vai potencializar a inteligência artificial, porque se você não coletar dados, não tiver dados qualificados, hoje, eu não sei como é que tá, talvez deva ter mudado um pouco, mas eu cheguei a dar muita palestra com dados comprovados que 90% do que estava na internet era colocados por pessoas. Então, assim, se eu errei ao colocar alguma informação, é, ela vai ficar lá disponível como sendo certa. E quando a gente coleta diretamente usando a IoT, a gente traz uma precisão nunca vista antes. E é aí que muda o jogo, né? Porque a gente consegue trabalhar dados numa capacidade que antes não tínhamos. E, claro, isso não aconteceu antes, porque tudo é uma evolução, né? O próprio poder do processamento computacional influencia para que a gente esteja agora nessa fase. Que se o chat GPT, as inteligências artificiais generativas, ou agora a gente está vindo com os agentes AI, se eles estivessem disponíveis há 10 anos atrás, a gente não ia ter como processar, não ia estar acessível como é hoje. Então, tudo é uma linha de evolução, né? Bom, a gente já está chegando no tempo de encerrar e eu quero deixar esses últimos minutos para o Marcelo fazer um encerramento. Então pessoal, primeiramente, né, queria agradecer a presença e a grande interação de todo mundo, né? De vez em quando eu estava olhando para o lado aqui, é porque eu estava só vendo as questões que estavam aparecendo, né? Então, novamente, muito obrigado a todos. Né? A gente, como Leucotron, né, a gente tem alguns propósitos, tem um propósito, né, que é democratização. Né? Então, a gente trabalha em
todos os segmentos que a gente atua, né, a gente sempre tentou democratizar. Quando a gente trouxe telecomunicações, a gente tentou democratizar a telecomunicação no Brasil, que era muito caro antes. Antes era Panasonic, Nexus, só produtos importados e muito caro. Então a gente democratizou isso. Hoje nós temos, né, softwares que de comunicação, de mensageria, de omnichannel, que também democratizam, né, que as empresas de talvez menor poder aquisitivo, poder de investimento, consigam ter ferramentas como grandes empresas também têm. Né? E o que a gente está tentando trazer na indústria é a mesma coisa, democratizar isso também, que a gente consiga, né, que empresas que estejam começando, mas tenham produtos de potencial, a gente consiga ligá-los até o mercado para iniciar, e aí depois que essa parceria perdure por muitos anos. Né? Então, quem tiver necessidade, tiver buscando um hardware, né, de IoT, tem essa demanda para levar esse hardware no mercado, mas não sabe ainda como fazer isso, né, a gente pode, né, depois até pode passar meu contato, né, fique à vontade para me ligar, para a gente conversar, porque a gente realmente, né, tem um interesse muito grande, né, que a produção nacional cresça, que o Brasil se torne, né, realmente uma das potências aí no IoT e que seja com produção nacional. Muito bem. Eu quero também falar, pessoal, que as perguntas que não foram respondidas, eu vou responder junto com o pessoal da Leucotron, a gente responde aqui no chat mesmo, tá? Por questões de tempos. E eu quero encerrar dando um exemplo, tá? Esse caso eu posso falar porque eu tenho publicado, né, no Tudo sobre a IoT. Esse é um dos produtos que revolucionou o mercado, né, de saúde. Então, essa foto está pública aí no meu LinkedIn, numa participação que eu com o Marcelo e o time da Cortec, que é a empresa responsável por disponibilizar esse equipamento no mercado, o que que ele é? Ele é um router que faz o acompanhamento das batidas do coração. Só que um router tradicional, ele é pesado, a bateria só tem 24 horas, ele é grande, ele não traz a modernidade que esse equipamento traz. Então, a gente está falando de doenças do coração, que são as principais causas de morte no mundo, tá? E olha o tamanho, olha que inovador o projeto. E hoje ele sai da fábrica aí da Leucotron. Ninguém vê a Leucotron, é totalmente a marca do cliente. Então, assim, é, é muito gratificante para o Tudo sobre a IoT mostrar como as oportunidades estão disponíveis, quantos problemas a gente tem para resolver. E aqui a gente traz educação de uma forma diferente, porque a gente não fala o que é possível. A gente fala o que é possível e mostra com quem você pode desenvolver para dizer aquilo que a gente está dizendo que é possível se tornar uma realidade para a sua organização, para o seu projeto. Então, só para a gente não sair sem exemplos, né? Tem muito orgulho aí desse projeto, que sim, traz uma série de benefícios para uma cadeia inteira, cadeia de saúde, hospitais, médico, cidadão, não tem fim, né? O ciclo é muito completo quando o projeto dá certo, ele, ele afeta mais e mais pessoas e empresas. Então, deixar aí, pessoal, ver, né, alguma coisa assim, mais palpável de tudo que a gente está discutindo, como que esses projetos acontecem e vão aí para o mercado trazer disrupções. Tá, quero também dizer que o Marcelo está como palestrante aqui da live, vocês podem se conectar com eles. Pessoal da Lecotron, só dá um oi também aí, o pessoal também do comercial, para que as pessoas possam se comunicar. De qualquer forma, quem chegar ao sobre a IoT através de e-mail ou pelas nossas redes sociais, a gente vai sim fazer essa conexão com vocês, passar os telefones de quem vocês devem falar dentro da Leucontrol para seguir o projeto. Deu certo, né? A imagem que eu compartilhei, né? Porque eu não Deu sim. vejo nada quando compartilho alguma coisa.
Bom, então, só finalizar que o principal de tudo é as pessoas que nos acompanharam, né, Marcelo? Porque a gente não estaria aqui Uhum. se não fosse para entregar e trazer um diferencial para eles. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Obrigado, Thelma. Tchau, Obrigada tchau. pela disponibilidade, Marcelo. Tchau, tchau. Mas valeu.